Então, né, para dar início, e aí eu faço as devidas apresentações dos dois palestrantes. Então, eu peço a todos neste momento que fechem seus olhos, acalmem os pensamentos, elevem o seu coração e os seus pensamentos aos nossos amigos espirituais, mentores, aqui presentes. Coloque em sua tela mental a figura do nosso amado Mestre Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos, nessa oportunidade tão maravilhosa de aprendizado que a tecnologia nos proporciona. Agradecer pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que estamos recebendo, mesmo em momentos difíceis. Pedir a permissão ao nosso Pai Celestial para que possamos dar início a essa palestra maravilhosa de conhecimento e nunca deixar de pensar em todos aqueles, neste momento, que sofrem, que estão em situações de desalento, desamparo, angústia, medo, insegurança. Que esta reunião possa ser um pontinho de luz onde cada um de nós estivermos e que possamos levar em volta para os nossos amigos, vizinhos, familiares, este pouquinho de luz, de paz e de harmonia. Que Jesus abençoe a nossa reunião de hoje e que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, ao doutor Jaider e sua filha, e a Luciana. Gostaria muito de agradecer vocês dois por estarem aqui. É um prazer muito grande, né? Li o currículo aqui, eu acho que a gente vai ter muito que aprender, com certeza. E agradecer a participação de todos, a presença de todos aqui neste momento. E eu gostaria de, apresentar os dois palestrantes, que é o Dr. Jaider Rodrigues, e ele é médico, psiquiatra, homeopata e administrador hospitalar há 45 anos. Foi diretor médico do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 25 anos. É sócio fundador da Associação Médico Espírita Minas Gerais, do qual foi presidente por 21 anos. Espírita, tendo se dedicado principalmente a trabalhos mediúnicos e de desobsessão por cerca de 50 anos. É autor do livro Enigmas da Desobsessão e coautor de vários outros livros, entre eles Depressão, Aspectos Clínicos Espirituais. Trabalha no grupo mediúnico Grupo de Estudo de Espiritismo e Medicina, de cujos trabalhos surgiu o livro Desobsessão, Relatos e Técnicas de Atendimentos Mediúnicos, de autoria de Maria José Costa e orientado pelo Espírito Ernesto. E está aqui com sua filha Luciana Cividanes, e que acompanha o pai, principalmente nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, dialogando com espíritos por cerca de 13 anos. Então, passo a palavra, ao Dr. Jaider e damos início à nossa palestra. Bom, nós estamos rogando a Jesus que nos abençoe, a fim de que o nosso verbo seja aquele que ele espera de nós. Nós vamos iniciar falando sobre atendimento mediúnico, mas eu quero falar o seguinte: eu estou à disposição, como você me falou, Luiz, que o 10 ficou 3 horas aí, sabe? Nós não temos que parar com 1h30, não, tá? Eu estou confortavelmente sentado aqui num sítio, você entendeu? Sem pressa. Então, se vocês quiserem delongar um pouquinho mais, por mim não tem problema, não, tá? Perfeito. Quando a gente perceber que começa a sair gente da sala, a gente dá um toque, tá bom? Tá. Então é o seguinte, nós vamos começar falando sobre atendimento mediúnico. Por que o atendimento mediúnico é importante? Uma das causas que faz com que o atendimento mediúnico seja importante é o fato de nós termos aqui
encarnado apenas 1/4 da população que habita o orbe terrestre. 3/4 estão no mundo espiritual. E desses 3/4, apenas 1/4 estão em uma situação, segundo orientações dos mentores em obras, apenas 1/4 está numa situação de equilíbrio, numa situação mais evoluída. Mas a metade da população do orbe, que gira em torno de 30 bilhões, metade está nas zonas abissais, na crosta, nos umbrais. Então, o que acontece? Uma reunião mediúnica é um foco luminoso onde acolhe muito dessas pessoas desorientadas. E por que a reunião mediúnica também é importante? É porque é através dos médios e dos encarnados que se veicula a energia vital, o ectoplasma, vamos dizer assim, né? A energia vital vinculada a essas pessoas mais perto da crosta terrestre e pensam mais iguais aos humanos e vivem mais de uma maneira iguais aos encarnados, vamos dizer assim. Humanos eles são encarnados. Então, eles ainda são cativos da energia vital grosseira que nós, aqui no corpo físico, manipulamos para a nossa existência. Ainda são cativos aos hábitos dos humanos, né? Então, a gente sabe que tem espírito que desencarnado, que ainda esconde de chuva, que aperta interruptor para acender a luz na casa dos outros. Quer dizer, ele ainda não tem essa consciência, ele está condicionado aos hábitos humanos, e às vezes que por muito tempo condicionado aos hábitos. Não só hábitos psíquicos, mas não hábitos assim, de postura de vida. Corre de cachorro, no meio da rua, o espírito correndo de cachorro. Quer dizer, então, está vinculado a essa situação muito humana. Então, as reuniões de desobsessão, mediúnicas, são para eles um foco luminoso, uma possibilidade de acolhimento e libertação. Esse é um dos porquês. O outro é o seguinte, é que o número desses espíritos, em torno de 15 bilhões, um pouco mais, envolvido com as pessoas da crosta, é tão grande. E como diz Kardec, quando eles perguntaram para eles, os espíritos influenciam os encarnados? Ele falou, de ordinário, vocês fazem aquilo que eles determinam, o que eles pensam. Então, o aliviar da carga psíquica dos encarnados é importante nesse sentido, de que o nosso orbe, vamos dizer assim, né, tem uma ligação muito profunda com as faixas desencarnadas junto à cruz. Esse é o primeiro aspecto. Vamos lá, Lu? O outro aspecto, vamos, Síria. O outro aspecto é o seguinte, justificar por que nós precisamos, vamos dizer assim, de uma reunião de desobsessão mais aparelhada nesse limiar de uma nova era. E se nós estamos informados, né? Fomos informados, a literatura fala isso, o Divaldo também fala muito isso, que os nossos umbrais estão sofrendo um acolhimento maior, vamos dizer assim, uma dinâmica diferente de acolhimento. E porque não tem como ficar com o umbral do jeito que nós vemos descrito por André Luiz e outras obras, que André Luiz dá só uma tinturazinha superficial, mas tem obras que aprofundam mais, e mesmo médiuns, né? Nós trabalhamos com médiuns que desdobrados vão em certas regiões que eles têm que estar muito bem preparados mentalmente para poder conseguir ajudar naquelas regiões, e os mentores não deixam eles verem tudo, não, só o que for estritamente necessário. Então, o que acontece? Não tem como ter na Terra um mundo pacífico com as nossas outras moradias de uma maneira infernal. Então, tem que haver uma seleção, um acolhimento, vamos dizer assim, um desmembramento, uma limpeza mesmo, um saneamento das regiões inferiores. E nós somos informados que, por ordem superior, inclusive por ordem de hostes superiores mesmo, ele já iniciou há bastante tempo uma determinada
um recolhimento desses espíritos. E nós observamos que aparecia nas nossas reuniões esse tipo de espírito, e a gente não tinha o que fazer com ele até uns 10 anos atrás. Eles entravam, falavam de uma envergadura mental muito maior, de um conhecimento muito maior, a gente ficava olhando sem saber o que fazer com o espírito daquele, né? Até que nós fomos nos aparelhando e qualificando melhor para poder saber como lidar com o espírito daquele. E tudo nós vamos falar aqui está na obra kardeciana, está em André Luiz, está em Manuel Filomeno, e também em outras obras, né? Em outras obras também, e também fora das outras obras espíritas. Eu acho que nós espíritas temos que estudar não só o espiritismo, mas estudar outras correntes de pensamento para que a gente possa, vamos dizer assim, entender até melhor, né, o espiritismo. E o Kardec falou, falei a primeira palavra, mas não estou falando a última. E o espiritismo é uma ciência, uma religião, uma filosofia evolutiva. Então, tem que mudar, está sempre mudando, crescendo, acompanhando a evolução. Bom, então agora na regeneração, certa feita, um espírito manifestou na nossa reunião, e um espírito até conhecido assim, na psiquiatria. Ele se cunhou como, ele deu o nome dele como Pierre Janet. E eu que estudei psiquiatria, lembrei logo desse espírito, que é contemporâneo de Freud, da escola de Saint-Pierre, na França. E tem retratos dele, junto com Freud, recebendo aula de Charcot, aquele neurologista, né, do século atrasado, Charcot. E ele até fazia trabalhos para tentar provar que tudo que se falava de mediunidade podia ser dito pela mente de uma pessoa. Até que ele encontrou determinadas situações que ele estranhou muito e falou, isso aí não pode ser a mente. Tem alguma outra coisa, aí ele silenciou. E hoje ele está nas hostes espirituais, trabalhando, é um espírito muito carinhoso, muito respeitoso. Então ele nos falou assim, olha, nós estamos recebendo orientação e passamos para você o seguinte, muitas reuniões do Brasil, muitos grupos do Brasil estão sendo convocados pelo coração do Cristo para poder receber esses companheiros. Estudar, preparar para receber esses companheiros. Que são todos irmãos nossos, né? Revoltados, rebelados, mas são irmãos nossos. E com o tempo eles foram nos falando que nós fazemos parte dessas hostes. Aqueles que estão na frente, trabalhando com a situação mental, com a mediunidade, de uma maneira mais profunda, fazem parte dessas hostes. Não são diferentes deles, não. Apenas nós hoje, vamos dizer assim, aceitamos, dobramos o joelho, vamos dizer assim, diante das verdades cristãs e nos colocamos à disposição de trabalhar com as nossas dificuldades pessoais, cada um, na obra de Jesus Cristo. Com o aval, nós temos certeza, com o aval dele na sua misericórdia. Aprendendo e colocando em prática aquilo que a gente aprendeu nessas zonas abissais também, fazendo o mesmo que eles faziam. Então, não há diferença nossa para eles. Então, eles não são adversários. Aliás, nós até falamos o seguinte, nós temos para nós que não existem obsessores, existem obsediados. Um obsediado pela ideia de vingança, pela prepotência, outro obsediado, como se diz, vítima pelas culpas de um passado. Então, na realidade, existem obsediados. E que nós não somos diferentes deles, né? Nós estamos com as mesmas necessidades. Então, essa é a justificativa, que na regeneração está necessitando de fazer essa drenagem, vamos dizer. E esses espíritos, a gente trabalha com eles e os mentores aqui. Nós só trabalhamos nas reuniões, os mentores aqui, não sabemos mais nada depois, os mentores que conduzem, vamos dizer assim. Nós somos o terminal de todo um trabalho organizado no mundo espiritual. Esse terminal pode ser bom, pode ser menos bom, dependendo da qualificação ética que cada um dá à sua vida, e procurar aprender, procurar estudar, como diz Kardec. Primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Então, essa é a justificativa. Vamos, Lu? Vou acrescentar um pouquinho, tá? Vai, filha, vai. Esses espíritos que meu pai citou aí, né? São geralmente chefes de facções criminosas das trevas, né? Então, eles têm um poder mental muito grande, um conhecimento muito grande,
E quando eles chegam em reuniões mediúnicas que, digamos assim, em termos de conhecimento, não estão preparados para recebê-los, eles fazem uma movimentação lá, chegam dando show de autoridade, chegam dando show de conhecimento, deixam a gente sem argumentações, porque nós não temos mesmo, né? E nos deixam assim, baixam muito a nossa bola, e às vezes eles vão embora do jeito que chegaram e a gente fica chateado, né? Isso estava acontecendo na nossa reunião, depois mais para frente nós vamos ter a oportunidade de contar um pouquinho a história do nosso grupo e do surgimento do livro, que já foi citado aí. E isso estava acontecendo na nossa reunião e a gente percebeu, né, a importância de estudar. E a gente entende, esse é um entendimento nosso, que a espiritualidade, ela foi fazendo uma limpeza primeiro nas periferias, então foi limpando primeiro as periferias, os trabalhadores, muitos escravos, né? E esses escravos foram atendidos em reuniões socorristas, né, em reuniões de tratamento. E à medida que foi fazendo essa limpeza foi aprofundando para o centro da Terra, onde esses espíritos, que às vezes há séculos sem reencarnar, líderes de facções criminosas, comandavam medos, disseminavam medos e questões assim em coletividades, né, trazendo dificuldades para coletividades, não são mais dificuldades pessoais, né, são dificuldades para coletividades. Então, eles foram sendo recolhidos, esses líderes, e trazidos para reuniões mediúnicas que tinham algum preparo para atendê-lo. E a gente, quando começou a passar aperto, a gente começou a perceber que a gente precisava de estudar, porque senão a gente ia passar a vergonha, né? E quando a gente vai estudando, é interessante que a gente vai arrumando muitos questionamentos, né? Quanto mais a gente estuda, mais questionar a gente questiona. A AMENG, que é a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da qual eu e meu pai somos membros, ela tem uma frase que é assim: pensar para questionar, questionar para esclarecer e esclarecer melhor servir. Então, à medida que eu ia estudando isso, eu ia pensando assim, gente, mas será que a espiritualidade, a gente fala que o trabalho maior é da espiritualidade, né? E é mesmo. Será que a espiritualidade não dá conta desses espíritos? Não, precisa mesmo da gente estar realizando esse tanto de técnica que nós vamos conversar aqui no segundo encontro, e esse tanto de estudo relacionado a isso, eles precisam mesmo da gente? É um fato que eles precisam da gente? E aí eu ia fazendo esses questionamentos e ouvindo esses questionamentos, né? E à medida que eu fui estudando, eu fui percebendo assim, que em todos os tipos de trabalho, terrenos ou espirituais, existe uma organização, existe uma hierarquia, ele é dividido por setores, né? Então, inclusive nas trevas, né? Porque o mal é muito organizado. A gente vai percebendo que o mal tem uma hierarquia muito organizada, eles são muito disciplinados, né? Então, é tudo muito bem distribuído. Então, nós que estamos assim na outra direção, né? No mesmo sentido, mas na outra direção, nós precisamos também de ser organizados. E a espiritualidade, assim como qualquer outro setor de trabalho, não pode fazer tudo, né? Deus ajuda os homens através dos homens. Então, nós precisamos de nos colocar numa postura mais proativa e trabalhar em parceria com a espiritualidade, em parceria com os nossos mentores, né? Porque eu acho que existe muito uma corrente em relação a reuniões mediúnicas, né? Que nós precisamos ter boa vontade, nós precisamos estarmos assim, sermos disciplinados, termos boa vontade e chegarmos lá, né? E doarmos nosso ectoplasma de livre, espontânea vontade, orar, né? E isso é muito importante, mas a gente devia pensar assim, num setor de trabalho comum na Terra, você iria preferir ter como parceiro uma pessoa que está com boa vontade, que está com alegria de servir, que está lá disciplinado, ou uma pessoa que, além disso, desses atributos, é uma pessoa proativa, que tem conhecimento, que tem autonomia, que está trabalhando em parceria com você? Então, essa é a proposta desse trabalho que a gente está trazendo aqui hoje. É nós nos colocarmos como parceiros dos mentores da tarefa,
parceiros da espiritualidade, porque nós, à medida que nós fomos estudando, nós acreditamos que nós somos a linha de frente, né, desse atendimento, desse tipo de espírito, e que nós damos conta, sim, de ajudar e de fazer parte ativamente desse processo de limpeza do submundo astral, para que nós possamos, né, futuramente, conseguirmos aí vivermos, né, em um planeta onde vibra a energia do amor, né? Então, acho que eu queria acrescentar isso. Vou passar. Bom, nós entendemos que existem 3 tipos de reuniões mediúnicas. E nós comparamos isso com o hospital. Um hospital, você no ambulatório, você drena abscessos, você retira verrugas, pequenos tumores, incrustação de corpo estranho em unhas e na parte do corpo. Isso você faz no ambulatório. Um médico, um residente, com uma estagiária faz isso muito bem, né? Essas são as reuniões para nós de mediúnica, de desenvolvimento mediúnico. Mas se chega no hospital uma pessoa com apendicite, chega no hospital uma pessoa que contém uma hérnia, que tem que fazer uma cirurgia de uma hérnia, tem que abrir o abdômen para uma apendicite, ou para fazer uma operação de retirada de ovário, coisas assim mais, que são de tanta complexidade, nós precisamos de um bloco cirúrgico com a equipe mais preparada. O cirurgião tem que ser especialista, tem que ser um cirurgião de abdômen, uma coisa assim, especialista. Aí tem que haver um bloco cirúrgico com a equipe, com asepsia, com a equipe mais preparada. Essa nós entendemos que são as reuniões mediúnicas, onde as pessoas já são mais preparadas, que recebem espíritos que já morreram, que não sabe, recebem espíritos vingadores, e que também quer vingar dos seus desafetos, e conta a sua história, e que descobre as pessoas encarnadas e ficam perseguindo, perturbando dentro da casa, espíritos vadios, espíritos assim que sem muitas organizações, mas tocados pelo sentimento, vamos dizer assim, pelas emoções desequilibradas. Já se eu tenho um transplante para fazer, um transplante cardíaco, um transplante de pulmão e coração, um transplante renal, uma prótese de quadril, eu preciso de uma equipe de cirurgião mais bem preparada, com uma residência de muitos anos, a equipe toda muito bem preparada. Preciso ter um CTI, que esses pacientes saem da cirurgia e entram para o CTI, ou seja, um hospital de alta complexidade, que são vários tipos de situações de emergência. Estas seriam as reuniões de desobsessão, propriamente dito, desobsessão, onde os elementos da reunião têm que, além de ter uma busca, não tem que ser santo, não. E se for santo, nós estaríamos aqui. Mas são pessoas que têm um compromisso em melhorar a sua maneira de pensar, de sentir, transformar suas emoções, buscar seguir as orientações evangélicas na sua vida, ou as orientações superiores da sua vida, e, além do mais, estudar. Estudar para ter condições de conversar com esses espíritos e ter condições de conhecer um pouco mais para poder fazer frente, não para poder medir força, mas para fazer frente no sentido de usar dos mesmos tipos de energias numa oitava superior àquela que eles estão usando. Lu. Eu queria contar para vocês rapidamente a história do nosso grupo, que é o grupo foi citado aí no início, que é o Grupo de Estudo de Espiritismo e Medicina, que é o GEM. Esse grupo tem cerca de 20 anos e acredito que, assim, eu não sei uma data certa, mas acredito que de 8 anos para cá é que ele foi sendo caracterizado como uma reunião de desobsessão. E isso não foi uma escolha nossa, nós não escolhemos que ele fosse uma reunião de desobsessão, isso foi acontecendo, né? Inicialmente tinha uma médium que ia para regiões muito
trevosas e profundas do umbral. E ela ia fazendo descrevendo esses locais. E vez por outra, ela fazia atendimentos de entidades muito refratárias mesmo ao acolhimento fraterno, com uma capacidade mental muito grande. E aí a gente tinha que sempre chamar o meu pai para poder assumir esses atendimentos, porque só ele que dava conta. Nós passávamos vergonha, a gente não conseguia mesmo, e a gente ainda estava naquela fase que a gente ficava tentando argumentar, e aí você vai tentar argumentar com um tipo de espírito desse, ele sabe muito mais do que você, né? Ele está sem o véu do corpo também, então fica difícil de argumentar com ele. Então a gente passava era vergonha, essa que é a palavra certa. E tendo em vista isso e a orientação dos mentores do trabalho, da reunião mediúnica, eles solicitaram que a gente começasse a estudar desobsessão de forma mais aprofundada. Até aí não tinha surgido o primeiro livro, Desobsessão, que é o livro do meu pai, que é esse livro aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui o livro, ó. Enigma da Desobsessão. Então, até aí não tinha surgido esse primeiro livro ainda, e a gente pegou essa médium, colocou um gravador nela e começou a gravar os atendimentos dela. E na primeira parte da nossa reunião, a gente costumava ter sempre um estudo que a gente fazia, a gente começou a estudar os atendimentos. Então, a gente gravava, a gente digitava os atendimentos e estudava os atendimentos. A partir daí, o meu pai ia ensinando a gente por que ele usou tal técnica, por que ele falou tal coisa, o que poderia ter sido melhor, e a gente entrava numa discussão desses assuntos. Quando isso começou a acontecer, esse tipo de espírito de maior envergadura mental, ele começou a manifestar no médium X, no médium Y, em outros pontos, em outros médiums da reunião. A partir do momento que a gente foi se preparando e foi se tornando apto para atendê-los, eles foram manifestando em outros médiums da reunião. E aí a gente fez um esquema na nossa reunião mediúnica muito interessante, que a gente formou equipes. Então, com cada médium, sempre fica um dialogador, uma outra pessoa ao lado dele, que é um sustentador, e essa pessoa trabalha ativamente também. Se durante o processo de diálogo com a entidade manifestante, ela sentir que ela precisa de orientar alguma coisa, ela orienta, porque é um grupo, e esse grupo trabalha em parceria, todos eles são ativos, e a gente faz um rodízio, porque médiuns que atendem espíritos com maior complexidade, dialogadores podem estar fazendo esse rodízio entre esses médiuns e estar atendendo. A gente percebe que tem padrões, né? Cada médium tem um padrão de manifestação, ou manifestações similares. Então, a gente faz um rodízio, onde a gente pode ter experiências diferentes, né? E dessa forma, nós estarmos aprendendo mais. E foi dessa forma que surgiu o segundo livro. Que esse segundo livro é exatamente esses estudos, né, que a gente faz. A gente digitou esses estudos, né, e nós fizemos uma seleção de vários casos aqui muito interessantes e colocamos nesse segundo livro. Tem abordagem aqui que não é uma abordagem assim que a gente pode considerar assim que teve um sucesso, né, que poderia ter sido abordado melhor. Tem abordagens excelentes, tem de tudo aqui. É de uma reunião mediúnica que está em aprendizado. E nós nos consideramos em aprendizado ainda, porque até hoje a gente ainda faz o estudo da mediunidade. O estudo que a gente faz é o estudo dos casos. Até hoje a gente faz o estudo dos casos. Então, assim, à medida que a gente vai se preparando, que a gente vai estudando, a espiritualidade, né, permite que esse tipo de espírito seja atendido nas nossas reuniões, porque a gente tem capacidade, a gente tem capacitação para ajudá-lo, né? Então, essa questão dessa divisão é interessante por causa disso. A gente começa a perceber o nível, como que a reunião está, se ela está evoluindo, evoluindo não, né? Não é essa palavra correta, não. Se ela está caminhando para uma reunião de desobsessão, onde vai atender espíritos de maior complexidade, quando eles começam a aparecer. Aí é que a reunião vai sendo direcionada para a reunião de desobsessão mesmo. Porque não apareceria espíritos de alta complexidade se a gente não tivesse condições, né, de estar atuando com eles aí. Bom,
Pois não. A Inês gostaria de falar. Pode falar, Inês. Luciana, quando você fala de rodízio, como seria o rodízio? Explica o rodízio um pouquinho. Tá. A gente faz o seguinte. Lá nós temos 9 médiums na nossa reunião mediúnica. E desses 9 médiums, a gente faz equipes de 3, 4, porque a nossa reunião mediúnica é quase 30 pessoas. Então, a gente consegue fazer equipes de 2, 3, 4 pessoas, assim, dependendo do número de participantes, né, que vai. Então, por exemplo, se hoje eu fiquei como dialogador do médium X, na semana que vem eu vou ficar como dialogador do médium Y. E assim, dessa forma, a gente vai tendo a possibilidade de trabalhar com vários tipos de médiums diferentes. Além disso, o que acontece? Um dialogador com maior experiência, ele cede para o dialogador com menor experiência fazer atendimentos sobre a supervisão dele, onde ele atrás ele pode orientar, ajudar, se houver alguma dificuldade. E o dialogador com menor experiência vai poder atuar ativamente na prática, aprendendo a atuar com esse tipo de espírito. Então, a gente abre esse espaço na reunião mesmo para a gente poder, assim, não ter dificuldade no que aparecer. Qualquer coisa que aparecer, a gente vai tentar ali, com o nosso conhecimento e com os nossos estudos e com a nossa equipe, de dar um jeito, né? Daquele espírito ser recolhido mesmo. Ótimo. E aí você nota que não fica igual você falou no começo, que certos médiums eles têm uma afinidade por algum tipo de trabalho, por exemplo, com suicidas ou com... Então você nota que pode mudar também a estrutura do médium, tipo abranjar mais aquele médium para que ele sirva outros espíritos, fazendo esse rodízio. Esse rodízio, nós vamos falar um pouquinho disso que você está falando, Inês. Na parte prática, né? Sobre essa ampliar essa consciência mediúnica, nós vamos falar. Mas isso acontece, sim, porque a gente sabe que o espírito atendido ali, ele não é um espírito que está ali por um acaso, né? Inclusive, a coordenadora da nossa reunião, desculpa, ela escreve quem vai ficar com quem no momento da reunião. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela sabe que ela vai ser intuída pela espiritualidade quem deve ficar com quem. Então, na hora que a gente senta ao lado de um espírito, a gente vai atender, a gente nota que ele tem uma conexão firme com a gente. É assim, ó, é firme com a gente. Então, ele tem uma conexão íntima com a gente, tem alguma ligação ali, nem que não seja direta, tem uma ligação ali. Então, isso acontece tanto a nível do médium também, ampliar essa questão de atendimentos, quanto a nível do dialogador, diversificar a sua experiência. Atender diversos tipos de médiums, que a gente sabe que cada um trabalha de uma forma. Então, o dialogador diversifica a experiência também. Ótimo, obrigada. Bom, tá vendo que minha filha gosta de falar, é boa, né? Deixa eu falar... rapidamente, vamos falar assim, para o médium, em que benefício traria para o médium trabalhar com esses espíritos mais difíceis? Treinar a vigilância contra a ação de entidade adversária da paz, principalmente da profundeza de nós mesmos. Isso nós temos observado como psiquiatra, que para o médium receber um espírito, por exemplo, espírito de um suicida, e nós sabemos que a maioria de nós tem passados nessa área, né, de suicídio. Então, o que acontece? Ou um passar direto, ou vivemos essa causa na família. Se nós temos energias incrustadas no fundo, como aqui na segunda parte, do nosso perispírito, o médium, à medida que ele vai trabalhando com essas entidades, que têm ressonância com o seu passado, ele vai mobilizando essas energias e fazendo aquilo que a homeopatia fala de exoneração. Ele vai fazendo uma limpeza do mundo espiritual dele, dos corpos espirituais dele,
na medida que ele consegue ajudar uma outra entidade em sofrimento, aonde ele no passado também vivenciou aquilo e tem essas energias dentro dele. Ele vai fazendo uma higiene com ele mesmo, tirando da tessitura da alma dele esse tipo de situação. Aí é o grande ganho do médium. Eu como psiquiatra, durante muitos anos no André Luiz, eu atendia pacientes em quadros psicóticos, naquela via cruce de pacientes mentais de hospital, interna, desinterna, que era muito comum eles falar assim, eu já fui médium, eu já trabalhei em reunião mediúnica. Eu falei, você recebia espírito? Recebi espírito, trabalhei assim um bom tempo. E por que você parou? Eu não sei. Às vezes a pessoa tem um outro chamamento, alguma outra coisa, perde o fio da meada, tinha uma mediunidade de trabalho, né? E tinha uma mediunidade de trabalho, abandonou a mediunidade de trabalho e foi se encontrar com a doença mental. Muitos ouviam assim, foi se encontrar com a doença mental. Às vezes, quase sempre, eles tinham adversários espirituais, e a mediunidade é uma mediunidade de reconstrução, dentro disso aqui que eu estou falando aqui, ó, para poder drenar esses miasmas do passado. E a mediunidade serve para isso, muito para isso, para educar o médium. Não é educar o médium na polidez superficial, não. Educar na profundeza dos sentimentos. Ele traz de coisas do passado. E ele se ajuda ajudando nas mesmas situações. É igual a situação da homeopatia, semelhantes, curando semelhantes. Isso é universal. Os princípios que regem a vida são universais. O que está no muito pequeno está no muito grande. E o princípio é um só. O que rege o micro, rege o macro. O que rege a matéria, rege o espírito. Lu. Bom, aqui vou falar alguma coisa aqui sobre magnetismo. É lógico que não podemos falar muita coisa sobre magnetismo, mas vamos falar alguma coisa, porque nós vamos precisar disso aí nas reuniões de desobsessão. Vamos entender essas coisas. Vamos procurar entender um pouco mais essas coisas. Porque a gente fala muito de magnetismo, eu vejo muitas pessoas falar assim, eu li o livro do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, mas não entendi nada. É muito complicado, eu não entendi nada daquele livro. André Luiz falou grego para mim. É um livro difícil de se entender, porque ele demanda um conhecimento de física maior para se entender o que ele está falando. Mas é um livro maravilhoso. André Luiz é um espetáculo. André Luiz fala muito mais nas entrelinhas do que, às vezes, no fato em si, mas nas entrelinhas. No nosso planeta, nós temos esses 5 tipos de magnetismo. E o que é o magnetismo? Vamos explicar o magnetismo mineral. Porque o vegetal segue o mesmo princípio do mineral, o animal segue o mesmo princípio do mineral, o humano segue o mesmo princípio, o espiritual o mesmo princípio, só que numa oitava energética acima. Uma oitava energética acima. Mas o mecanismo é o mesmo, né? O princípio é uno, em tudo o princípio é uno. Se uma coisa dá certo para a fisiologia, se dá certo para a química, é verdadeiro para a matemática, vai ser verdadeiro para a filosofia, para qualquer tipo de ciência. Né? Isso aí é uma lei, essa é uma lei do Avalion, do Hermes Trismegisto, daquelas 7 leis, lei da equivalência. É uma das 7 leis que rege o universo. Chama lei da equivalência. Tudo é um princípio único. Então, o que é o magnetismo? O magnetismo é fruto de uma corrente mental, de uma corrente elétrica. Quando há uma corrente elétrica num fio, o que faz uma corrente elétrica? Nós sabemos que existem átomos, né? O átomo tem o núcleo e tem os elétrons. Os núcleos são feitos de prótons, nêutrons e outras coisas, mas não vou mexer nisso não. E tem os elétrons. Toda vez... E tem os elétrons livres dentro do mineral. Toda vez que houver uma diferença de potencial no mineral, ele forma uma corrente elétrica. Os elétrons vão em direção do polo negativo para o polo positivo. Ao fazer isto,
Ele cria uma corrente elétrica. Ao criar uma corrente elétrica, ele cria automaticamente, em volta da corrente elétrica, ele cria um campo magnético. Isso é em tudo. Como no universo tudo está em movimento, o universo pulsa. O universo pulsa. Igual nosso coração, sístole, diástole, a gente respira. Tudo no universo pulsa, tudo no universo está em movimento. Né? Tudo no universo está em movimento. E uma outra lei do Kybalion é a lei da polaridade. Tudo no universo é polar. Tudo é polar no universo. Outra lei cósmica. Tem várias outras leis, lei do gênero, várias outras leis. Mas aqui tudo é polar. Então, quando o elétron passa, quando você pega um fio e você faz uma diferença de potencial, o elétron passa ali, os feixes de elétrons, os trilionésimos, e ao eles passarem ali, como eles têm carga, eles criam uma corrente. Ao criar a corrente, cria o campo magnético. A corrente pode ser contínua ou alternada. A contínua é como se diz o nome, e a alternada é em ondas. A que se usa mais aí para aparelho eletrônico é contínua e para eletrodomésticos, motores é alternada. Mas isso aí não tem importância. Mas isso é importante saber, porque também na mente vai ser assim. Em nível mental vai ser assim. Então, olha só. Aqui nós temos o ímã, nós temos o vegetal. O vegetal tem as suas correntes elétricas, porque ele tem metabolismo, tem clorofila, e toda nossa célula ela é polarizada. Se você hoje, com aparelho sofisticado, você já vê os biofótons. Tem aparelhos que você já consegue ver a luz da célula. Já medem a luz da célula, os biofótons. Não é? Então, o que acontece? São energias luminosas do metabolismo celular, principalmente dos neurônios. Então, os neurônios, ou todas as células muscular, por exemplo, todas as células elas fazem uma troca de íons na sua membrana para executar o seu objetivo. Então, os neurônios fazem aquela troca na membrana a fim de que os neurotransmissores caiam na sinapse. E daí transmite a mensagem. Bom, esse movimento elétrico cria a corrente elétrica. Isso cria o eletromagnetismo, por consequência, o eletromagnetismo. Se é no humano, nós temos um outro fator no humano e no espiritual, que é o fator mental. Se aqui no mineral nós temos uma diferença de potencial, é uma pergunta muito boa, né? O que faz a diferença de potencial na mente para criar a corrente elétrica e o campo eletromagnético mental do pensamento? Uma boa pergunta, né? O que cria essa diferença de potencial? Aqui eu sei. Se eu ligar um polo positivo e um polo negativo, corre o elétron. Nas plantas, a mesma coisa. Bom, nós entendemos isso, que o que cria essa diferença de potencial é a vontade. E a vontade no nosso meio, no meio, vamos dizer assim, no meio mais material, nosso meio, onde nós usamos os 3 primeiros chakras, muito mais, a vontade se expressa como desejo. A vontade, na realidade, é a ânsia de viver. É o pulso da vida. E o desejo no nosso mundo é a expressão da vontade. Por isso que o desejo sempre busca o prazer e foge da dor. Porque nós temos em nós, inato, aquela vontade de voltar para o seio de Deus. Esse é o processo evolutivo. Voltar para o seio do Criador, da paternidade eterna. Isso faz com que a ameba se evolua, se torne um animal multicelular, de unicelular multicelular, toda aquela escala evolutiva da cadeia evolutiva, zoológica. Lá embaixo, desde dos sedenterados, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves, dos animais, do homem, do espírito. É a vontade de voltar ao seio paterno.
está com o Criador outra vez. Isso é que faz com que o indivíduo... Nós temos desejo de fome, desejo sexual, desejo de acomodação. Isso tudo são necessidades de preservação, de buscar o melhor. Esse é o trabalho da vontade. Então, o eletromagnetismo, na realidade, é isso aí, ó. Sempre uma oitava a mais, do mineral para o vegetal, para o animal, ou seja, ele vai quintessenciando as energias, ou seja, vai espiritualizando, vai no ascendente de espiritualização, essa vontade. Até um ponto em que a vontade, ela forma, o desejo forma as emoções vão subindo e se purifica no amor, e vai subindo e purifica na espiritualização e na união do elemento com o seu Criador. Essa é a saga da vida, o porquê da existência. Agora, nisso aí tem os percalços, e tem um tempo, milênios e milênios e milênios, encarnações, encarnações, encarnações. Mas sempre, lá no âmago da essência, tem a pulsão de vida e a vontade de se fundir-se com o Criador. Por isso que nós entendemos que por isso que o Cristo veio a nos falar muito do Pai, da fidelidade ao Pai. Porque a fidelidade a Deus é a fidelidade a si mesmo. É a fidelidade a si mesmo. É o Deus interno, o Deus imanente. E é a vontade que nos mobiliza para isso. E é a vontade que faz com que a gente querendo, a gente cria a corrente magnética. A gente desejando, a gente cria a corrente magnética. Mas no desejo, eu posso desejar de uma maneira equivocada. E ao desejar de maneira equivocada, eu crio o karma. O karma nada mais é que o aprendizado. É a possibilidade de aprender, não é de punir. Não há punição na lei do Criador, como não há injustiça na lei do Criador. É uma questão de aprendizado, de educação do seu... Deus educa o seu filho através do aprendizado, através da lei do karma, através da causa e efeito, que é outra lei do Caibalion, lei de causa e efeito no universo. Até aí está claro? Sim, está claro. Está claro. Tá? Então tá bom. Então vamos continuar? Vamos. Quer completar, minha filha? Quero. A gente Completa aí. Tá, não sei, a gente, nessa apresentação, a gente tentou ao máximo não ficar muito em teoria de mediunidade, porque inclusive a gente sabe que vocês já estão estudando há mais tempo, já tiveram vários outros cursos, né? E a gente ficar mais na parte realmente prática, né, da mediunidade e da questão da desobsessão. Por que a gente está falando de magnetismo? Porque tudo que acontece lá, as técnicas que a gente vai aprender em sequência, mais para frente, tudo que acontece, acontece por causa do fenômeno magnético. E a gente tendo conhecimento, a gente potencializa a ação desse fenômeno. É o que meu pai estava falando aqui agora. Então, o magnetismo acontece mesmo se a gente não tem o conhecimento. Vai acontecer, porque a gente pensando, a gente gera correntes mentais, e essas correntes mentais geram campos magnéticos. Então, ele vai acontecer de qualquer forma. Porém, quando a gente tem conhecimento, a gente potencializa essa ação. Por quê? Primeiro, porque a gente, com conhecimento, a gente vê que isso não é mágica que acontece na reunião de desobsessão. Então, a gente passa a ter fé, a acreditar naquilo que a gente está fazendo. Segundo, que a gente passa a treinar, ter maior nitidez mental. Porque a gente tendo maior nitidez mental, a gente consegue fazer acontecer aquilo que a gente está pensando de forma mais eficaz e mais nítida, sem precisar de tanta interferência dos nossos mentores, dos mentores do trabalho. Porque a gente sabe que o nosso pensamento, a gente não consegue ter tanta nitidez, eles sempre completam aquilo que a gente não dá conta. Mas o ideal é a gente ir dando conta cada vez mais, né? Então, eu trouxe aqui até uma coisinha para vocês perceberem como que isso faz diferença. Existe um jogo, não sei se aí nos Estados Unidos tem esse jogo, ou se ele tem com outro nome, chama Academia. Alguém já jogou? É muito interessante esse jogo. Já jogou? É muito legal. Não joguem com meu pai, porque ele sempre vai ganhar.
não vale a pena jogar com ele. Então, esse jogo que chama Academia, é um jogo onde eles passam várias palavras, e são palavras assim, muito difíceis, que ninguém conhece o significado das palavras. E aí, a função é um tentar escrever um significado e convencer o outro de que o significado é aquele que ele escreveu. Ganha quem convencer mais gente. Então, a pessoa que não conhece a palavra, que não sabe o que é, ela fica no escuro. Ela acredita naquilo que você escrever lá e falar. Quem tiver mais a capacidade de persuasão ali, ganha o jogo, sabe? Mas, isso é super interessante para exemplificar. Por exemplo, eu vou falar uma palavra aqui para vocês. Nenufar. Nenufar. Quem souber o que é, por favor, não atrapalhe o raciocínio. Mentalizem aí alguma coisa. Nenufar. O que vem na mente de vocês com essa palavra? Agora, eu vou falar para vocês que ela é uma planta aquática. Nenufar é uma planta aquática. Agora, mentaliza aí o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam numa planta aquática. Agora, eu vou dizer para vocês que ela boia. É uma planta aquática que boia. Então, mentaliza aí o que vem para vocês com esses 3 conhecimentos que vocês têm dessa palavra. Agora eu vou dizer para vocês que elas têm as pétalas pontiagudas. Ela tem as pétalas pontiagudas assim, ó, parecendo uma... Ai, me fugiu a cabeça aqui. Lótus. Isso. Bom. Ela também pode ser lilás ou rosa. Agora eu vou mostrar a planta para vocês, tá? Espera aí que eu vou mostrar essa planta para vocês aí. Tá aí, ó. Essa aí é a nenufar. Bonita, né? Agora, vocês vão fechar o olho e vão visualizar ela. Podem fechar os olhos e visualizar essa planta sem ver. Ficou muito mais nítido. Não ficou? Visualizar. Porque a gente consegue projetar melhor aquilo que a gente conhece. Então, tem teorias que parecem que ficam só na teoria, que não vão acrescentar nada na prática. Mas o magnetismo não é uma delas. Eu falo por conhecimento de causa. À medida que eu aprendi sobre magnetismo, eu consegui ter maior nitidez mental, maior fé naquilo que eu estava fazendo, porque é física. E isso me ajudou muito na hora que eu fazia as minhas projeções mentais mesmo, na reunião mediúnica. Então, foi só para exemplificar aí. Vamos passar os slides. Espera aí que eu agora vou compartilhar. Eu parei de compartilhar, né? Aquele lá eu vou voltar a compartilhar. Sim, para ninguém me ver. Você não apareça aí, né? Mas tá boa, menina, tá? A mamãe tá aí? Tá. Tá aqui do lado. Vamos lá, então. Posso passar esse slide? Pode. Pode passar. Não, ele não tá passando. Pronto. Bom, uma outra ligação que nós queremos falar com vocês é sobre o complexo humano. Por que nós vamos falar? Nós sabemos muito bem, pelos estudos que têm sido feitos, né? Esse estudo aqui, ele não é um estudo... É um estudo que quem mais desenvolveu isso aí foram as religiões orientais, né? O budismo. Mas isso aqui não é só coisa do budismo, nem outras religiões que vieram desenvolvendo, não. A teosofia, não. Os clarividentes do século atrasado, não.
Isso aqui é um trabalho que foi feito de 1890. É um trabalho que foi feito na França, onde pesquisadores como Charles Lancelin, Dr. Baraduc, Desrochers fizeram esse trabalho com médiums e escreveram isso e dizem que está isso nos anais das bibliotecas da França. E publicaram isso. Pegaram os médios na época, fizeram esse trabalho e publicaram esse trabalho, confirmando aquilo que o budismo falava, o budismo esotérico, a teosofia falava, e outras facções falavam. Então, isso aqui no espiritismo já é comum. As pessoas aceitam porque vários médiums vivem isso e falam, médios espíritas. Isso é importante saber, porque nós, na hora do tratamento desobsessivo, muitos médios vão trabalhar desdobrados. E aqui nós temos o corpo físico e aqui nós temos o corpo etérico. Esse corpo etérico funciona como se fosse uma forma aonde o ectoplasma fica. Então, é uma forma. Ele acompanha o corpo físico e ele é que nutre o corpo físico de energia, em especial a energia calorífica, ele que dá calor para o corpo físico. Então, esse duplo etérico ele tem ligação com o corpo físico. E ele tem uns chakras, que no corpo físico é representado pelos plexos. Então, ele tem aqui os 7... Vou falar 7 chakras, mas isso aí não há um consenso, porque o tantrismo fala uma coisa, puxou um pouquinho para o lado da parte da Ayurvédica. A Ayurvédica fala em termos de medicina, mas aqui, de maneira geral, vamos seguir André Luiz e falar nos 7 chakras, como André Luiz falou. Então, cada chakra que tem um duplo etérico, ele tem um representante no plexo nervoso. E cada chakra do corpo astral tem um representante no duplo etérico. E o mental superior, o mental inferior, ele tem equivalentes de chakras que tem representantes no corpo astral, no corpo etérico e no corpo físico. Então, quando o indivíduo desdobra, ele pode desdobrar saindo o duplo etérico junto com o astral e o mental. Naquela obra, Mecanismo da Mediunidade, fala muito, nos domínios da mediunidade, fala muito bem disso. Geralmente, quando ele desdobra com o corpo etérico, ele não sai muito longe do corpo físico, mas ele pode desdobrar só o corpo astral, geralmente é o que são os que os médiuns fazem, e o corpo astral é esse que vive na 4ª dimensão, na crosta daquele espírito que vive nas zonas abissais, na crosta terrestre, ou nos planos mais superiores, dependendo do nível de energia do corpo astral. E o corpo mental. Então, esses corpos aqui, todos, eles são mortais. Eles vão deixar de existir um dia. Assim como o corpo físico morre, o duplo etérico morre com ele, em termos de 72 horas desintegra com ele, né? E é um grande fator de disputa no cemitério para aqueles espíritos vampiros, e pegar as energias do duplo etérico, daquelas pessoas que morrem e não têm nenhuma consciência religiosa, pessoas não têm nenhuma vinculação com o espírito de fraternidade, né? Geralmente os cemitérios são cheios de espíritos querendo pegar esse duplo etérico. E o corpo astral, né, desvinculando do corpo etérico, ele vai para a 4ª dimensão, que é a dimensão dos espíritos. Também a 5ª dimensão é a dimensão dos espíritos. O espírito, quando evolui muito, ele não precisa mais do corpo astral, vive só no corpo mental. E quando a evolução é muito superior, ele deixa o orbe e vive no corpo mental superior, nos outros corpos, que já aí ele é um cidadão do universo. Esses 3 aqui, ó, os 3, o mental superior, o búdico e o átmico, são cidadãos do universo. Esse aqui é da Terra. Os 4 primeiros do complexo humano, que formam a personalidade humana. Os 3 de baixo, formam a individualidade humana. Está claro isso? É importante que cada um aqui tenha esse aqui tem uma energia, esse aqui tem uma 8ª a mais, esse tem uma 8ª a mais, esse tem uma 8ª a mais, e assim vai. Vai quintessenciando a energia, ou seja, espiritualizando a energia. Que o indivíduo atua
atua mentalmente nesses corpos, ele vai, como aqui Kardec fala, espiritualizando a matéria. Ele vai dando uma indução energética na matéria e vai espiritualizando a matéria com a sua capacidade de raciocínio, de vivência. Só uma explicaçãozinha naquilo que a Lu está falando, que é importante o conhecimento. É lógico que o conhecimento sem sentimento, ele não tem sentido, né? Como diz Emmanuel, o pássaro voa com as duas asas, do amor e da sabedoria. Então, nós temos que ter o sentimento. É muito mais fácil ter o conhecimento que ter o amor, né? Aliás, nós estamos encarnados mais para desenvolver o amor, e o chakra mais importante para nós é o chakra cardíaco, que é o chakra que expressa o amor, mais importante para nós na encarnação atual. Né? Não é o coronário que capta as energias divinas, mas é o cardíaco que faz eu vivenciar e expressar os meus sentimentos mais nobres. Então, como nós precisamos de desenvolver a capacidade de amar, é o chakra cardíaco. Bom, então o que acontece? No que a Lu falou. Se você não tem conhecimento, você não faz a imagem mental. Você não forma a imagem mental. Ela falou de uma planta aí que ninguém pensou, né? Mas se ela falasse assim, pensa num lápis, imediatamente todo mundo ia pensar num lápis, porque todo mundo conhece o lápis. Mas se você não conhece, você não consegue pensar. Você não consegue formar a imagem mental. A questão toda do conhecimento, da concentração, do interesse, da vontade, que quando você deseja, você tem interesse. Em tudo você tem que ter interesse. Porque se você não tem interesse, você não tem concentração. Isso é muito simples de observar. Pega uma mulher, por exemplo, está precisando comprar um vestido para casamento. Toda a loja que ela passa, ela fica procurando vestido com a cabeça instintivamente e vai ver se encontra naquela loja. A pessoa que é um homem quer comprar um carro novo. Todo lugar que ele passa de ônibus, ele fica olhando se tem uma agência que vê se é um carro novo. É automático. Aquilo que você deseja, você tem interesse. Naquilo que você tem interesse, você tem atenção. E isso é muito importante, por quê? Porque funciona mais ou menos assim, igualzinho a luz coerente e a luz incoerente. Se você pega uma chapa, um papelão, por exemplo, bota no sol, ele esquenta muito. Porque a energia solar, os fótons que chegam até ele, chegam espraiados. Mas se você coloca uma lente ali, ou seja, se você concentra o foco no papelão, você fura ele, que a força é muito maior. E a luz coerente é aquela luz que você põe um laser, porque a luz laser é uma luz coerente. Se você pega a luz comum e passa por um rubi, por exemplo, ou um cristal, você foca aquela luz e forma um laser, que é capaz de furar uma chapa de aço. Ao passo que a luz incoerente não faz isso. A atenção, o interesse que você tem numa coisa, que você foca, você sai da mentalização incoerente, acompanhando a luz, e vai para uma mentalização coerente. Então, a sua força de expressão mental é muito maior, é exponencialmente maior. É mais ou menos igual isso aqui. Põe um papelão, deixa esquentar no sol. Esquenta, esquenta, mas não queima. Se você pegar um laser e jogar nele, queima na hora, destrói ele na hora. Tá claro? Sim, tá claro. Não está muito confuso, não? Não, tem muita teoria, realmente tem, porque a gente, no dia a dia, nós estudamos. Agora, não leva a fundo, né, o desmembramento dos corpos, né, os corpos espirituais. E isso normalmente se vê até fora da doutrina espírita. Como você falou, é importante não somente se apegar assim, às obras relacionadas com o espiritismo, mas também buscar outras fontes para melhor compreender as obras espíritas. É isso mesmo. Lá no domínio da mediunidade tem uma situação dessa, não sei se você se lembra, que o médium se desdobra com o duplo etérico, fica como se fosse um balão voando, o mentor volta para dentro do corpo, deixa o duplo etérico no corpo e ele desdobra em astral, em corpo espiritual. Aí ele desdobra muito solto, muito mais solto, mais à vontade no mundo espiritual, lá no mecanismo, no domínio da mediunidade. Eu vi também, viu, doutor Jaider? Tem um grupo em Minas Gerais
chama-se os caravaneiros, né? Eles fazem trabalhos de desobsessão assim muito interessantes. E eles e isso muito dos livros, Filhos Pródigos, né? É o primeiro, por exemplo, é uma série de 5 livros. E ele conta esse desdobramento do desdobramento do médium, para que possa atingir determinados planos que, se ele tivesse integral, ou seja, somente a expansão, né, desse corpo espiritual, não conseguiria. Ele tinha que desdobrar-se para poder atingir. À medida que ele vai evoluindo, vai conhecendo mais, né? Evoluindo, a gente vai evoluindo em termos de conhecimento, vamos dizer assim, a gente vai entendendo certas coisas. Vamos, Lu? Vamos dar algumas diquinhas para esse desdobramento, ajudar nesse desdobramento. Não vai ser hoje não vai dar. Mas essa primeira parte que a gente separou, ela é mais teórica para a gente entrar no próximo encontro todo só na prática, para vocês conseguirem assim captar melhor a parte prática. Mas a gente vai falar sobre isso que você falou, Luiz. Tá bem. A Inês está com a mão levantada, é por esquecimento ou tem uma pergunta, Inês? Não, eu tenho acho que é pergunta curiosidade. Esse magnetismo, ele tem a ver com a materialização de coisas no plano espiritual? Eu estou lendo o livro Doutores da Alma, e eles estão atendendo um caso numa clínica de socorro aqui na Crosta, e lá na hora eles têm que criar um aparelho, materializar um aparelho. Esse magnetismo tem a ver com essa materialização de aparelho no plano espiritual? Tudo a ver. É isso mesmo. Tudo a ver. É isso que nós estamos falando. Só que para poder materializar qualquer coisa, existem os arquitetos cósmicos, fazem a partir da mente. Usando a energia cósmica, fazer cidades, prédios, através da criação mental. Isso aí, esses espíritos têm a capacidade de criar através das energias eletromagnéticas. Ok. Obrigada. Tudo que é criado. A Emaline tem uma pergunta também. Doutor Jaider, é que eu estou fazendo um estudo sobre a constituição oculta do ser humano. Eu não sei se tem a ver com o assunto, né? Aí tem uma parte lá que fala da tríade superior e é nomeada de Atman, que seria o crístico e o espiritual. Né? Aí vem o búdica, a intuição, os manas, que é o mental superior. Então, essa tríade está ligada a esse mecanismo de, como é que fala? Do magnetismo. Tudo está ligado ao magnetismo. Você vai ver que o magnetismo está em tudo no universo. Porque, por exemplo, uma coisa que eu estava até assim, em dúvida, porque, vamos supor, eu faço uma pirâmide e coloco o espírito, né? Aí, de um lado, ele seria intuição, seria ele búdico, e de um outro lado seria o mental abstrato. E a alma, eu poderia, vamos dizer assim, traçar um retângulo e dividir como alma e corpo, sendo o físico e o emocional. Então, seria mais ou menos isso. Eu até mandei para o Arnaldo aí agora, mas pelo que o senhor está falando e o pouco que eu entendi, tudo gira em torno exatamente do magnetismo, não é isso? Independente de ser a Ayurveda, de ser o budismo, de ser o hinduísmo, tudo está ligado a exatamente esse magnetismo. Cada um, é o seguinte, é isso mesmo, cada um vai dar uma visão, por isso que eu te falei que eu não ia mexer, não ia entrar muito em chakras, né? Porque uns falam 8, né? Outros falam, não aceitam o chakra esplênico, fala sexual, isso não vou entrar nisso aí não, vou ficar com o André Luiz, mas não tem nada a ver, não tem nada assim contra, não. O que esse tipo aqui, que nós estamos falando aqui, esse tipo de 7 corpos, muito embora outros traçam os mesmos 7 corpos de uma maneira um pouco diferente, é um consenso que eu tirei de um autor chamado Arthur Palva, que ele pegou acho que 38 obras sobre o assunto, e aquelas que falavam a mesma coisa, fez mais ou menos o que Kardec fez. Ele deu com
vamos dizer assim, mais razoável. Quer dizer, mais razoável. Mas também nas interpretações das coisas, nós temos a cultura, não é mesmo? Entendi. Então, mas é tudo isso aqui mesmo, tá? Tudo é a mesma coisa, às vezes falando de um jeito cultural, de um jeito que a pessoa se sente melhor, não é? Porque tem pessoa que acha que, em vez de falar corpo astral, fala corpo emocional, mas é a mesma coisa. Ah, tá. Entendeu? Mas essa divisão vai existir, né? Vai, No caso, sim, ela ela vai existe. existir. Ela vai existir Espiritual sempre. Ela vai existir porque o universo tem 7 dimensões. Então vai ser sempre. Tá. E cada dimensão tem 7 subdimensões. Mas, Tá. mas isso vai existir sempre. Tá? Uhum. Deixa eu fazer um acréscimo. Eu estou entendendo a dúvida de vocês. Sabe por quê, gente? Porque eu demorei muito para entender isso. Eu precisei de processar isso, ruminar. E eu vinha com dúvida para o meu pai, eu vinha com dúvida. A partir disso aí que eu fui conseguindo elaborar e entender isso. Então, o André Luiz fala que a matéria mental é formadora da matéria física. Nós vamos falar isso mais adiante. Tudo vem da mente. A mente vem de tudo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês que nem estava programado, mas eu acho que vai ajudar vocês a entenderem. Vocês sabem que tudo tem átomos, né? Tudo é formado de átomos. Tudo. Tem a física quântica fala que a Terra é o mundo da ilusão de ótica, porque tudo é formado de átomos e átomo é energia. A única parte do átomo que a gente pode falar que é massa é o núcleo, que são os prótons mais os nêutrons. Então, o núcleo do átomo é a única parte do átomo que a gente pode falar que é massa. Então, vamos pensar assim, se isso aqui é um átomo, é só a pontinha do átomo que é massa. O resto é tudo energia. E aí você pensa bem, tudo é formado disso aqui. Para você gerar uma molécula, a molécula é um aglomerado de átomo, ou seja, energia. Para você gerar uma célula é um aglomerado de moléculas, né, com funções orgânicas, energia. Então, tudo é energia. O que manipula essa energia? O que faz o elétron do átomo dar esses saltos que geram essa energia, e essa energia é manipulada, ela muda a formação dela, o pensamento. Enquanto que na planta, o magnetismo, e no animal, o magnetismo atua mais pelos organismos, como que funciona, por exemplo, o animal, o magnetismo atua mais no funcionamento do intestino do animal, no funcionamento do cérebro. Por quê? Porque o animal tem um pensamento fragmentado, ele não consegue manter um pensamento contínuo. Então, o magnetismo animal, ele funciona mais pelo funcionamento dos princípios orgânicos. Na planta também, a fotossíntese, a produção de clorofila. Quando vai para o humano, o magnetismo acontece pelo pensamento. É o pensamento que gera essas alterações, dessas movimentações dos elétrons, e esses elétrons geram campos magnéticos. Como tudo é energia, né? Se a gente for juntar, tem gente que tem uma teoria que fala, eu não sei de onde que é. Se for juntar toda a massa da Terra, aquilo que é concreto, dá o tamanho de uma bola de basquete. Então, tudo é energia. Como tudo é energia, ao pensar, a gente muda esses átomos de lugar e a gente consegue fazer alterações na matéria. A Inês estava falando aí, a gente faz montagens, né, de acordo com a nossa nitidez mental, a nível de 4ª dimensão, que é plano astral. E se a gente tiver constância e firmeza e nitidez mental a longo período, a gente consegue projetar isso a nível físico, acontecendo na nossa vida, na 3ª dimensão. Então, o pensamento gera tudo. A gente consegue criar tudo através do pensamento. E na reunião mediúnica não é diferente. Ao a gente conversar com o espírito, a gente faz induções mentais no espírito. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo ele ver aquilo que ele precisa ver com o auxílio dos mentores espirituais e que ele acesse aquilo que ele precisa acessar e ele vê, ele consegue ver. Por quê? Porque a gente está manipulando a matéria, entre aspas, através do nosso pensamento. Tem um livro que chama Medicina Vibracional, que é muito para encerrar isso, tá?
que é muito interessante. A gente fala da fluidoterapia, né? Que é magnetização da água no momento que a gente está fazendo um culto no lar, que a gente está fazendo um passe, uma reunião mediúnica, tem a fluidoterapia, né? Lá nesse livro, Medicina Vibracional, faz vários estudos relacionados ao magnetismo, sabe? E eu tenho muitos anos que eu estudei esse livro, mas tem um estudo específico que eu lembro nitidamente desse estudo, que ao fazerem a magnetização da água, impondo as mãos sobre a água, isso tinha a capacidade de mudar a estrutura da molécula da água. As pontes de hidrogênio, que fazem com que a água tenha aquela tensão superficial, onde o mosquito consegue pousar em cima, sabe? Elas são afastadas por 24 horas, até 24 horas depois que é feito a fluidoterapia da água, e o mosquito, se pousar naquele momento, ele afunda, porque a estrutura molecular da água muda através do nosso pensamento e a imposição de mãos. Então, isso é que é magnetismo. É conseguir manipular o fluido cósmico universal, que a gente escuta muito falar, e modificar a estrutura da matéria através do pensamento. E isso é físico e é possível. E é isso que a gente faz em reunião mediúnica e é isso que a gente faz na vida. É isso que a gente faz o tempo todo. Só que inconsciente. A gente vai aprendendo a ter mais consciência, né? Melhorando a nossa qualidade de pensamento, pensando melhor aquelas coisas que a gente quer projetar para as nossas vidas, evitando pensamentos que nos fazem mal, porque a gente sabe que tudo é formado na nossa vida através desse pensamento. Deu para entender um pouco melhor? Deu. Vamos. Agora aqui que nós lemos vai estar aqui em André Luiz e Kardec. A corrente de partículas mentais exterioriza-se cada espírito, o que nós falamos aqui, né? Com qualidade e indução mental, tanto maior quanto mais ampla se evidencia as faculdades de concentração e o teor persistente no rumo dos objetivos que demanda, ou seja, o desejo, o interesse e a atenção. Fica claro assim agora, não fica? Entendeu, André Luiz? Não fica mais fácil? Sim, fica inclusive nos trabalhos mediúnicos, a gente está sempre relembrando da atenção, sempre puxando os médios para manter a concentração, porque justamente é isso, manter o foco, né? Ou seja, a luz coerente, né? Manter o foco. Se o médico está pensando em outras coisas, é a luz incoerente. Está vendo como é que tudo se joga? É a luz incoerente, se ele ficar pensando em outras coisas. Quando ele pensa na reunião, fica na reunião, é a luz coerente, é a força mental dele, está em atuação. Vamos, Lu. A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Aqui, o interesse, a realização do desejo, eu quero. O pensamento da forma e a nossa vontade, olha aqui, imprime movimento e duração. A vontade é que movimenta o universo. A vontade do Criador é que estrutura e mantém o universo estruturado. É a vontade. O desejo é a vontade trabalhando nos níveis inferiores. Quando eu falo inferior, não é negativo, não. É o nível da existência material, vamos dizer assim. E o nosso interesse, a força, vamos dizer assim, a força do nosso interesse, a persistência do nosso interesse, a nossa vontade, é que mantém o nosso pensamento coeso em cima daquilo que a gente quer. Isso é muito importante numa reunião mediúnica, viu, gente? Muito importante. É interessante aqui que quando fala que o pensamento dá forma, é aquilo mesmo que a gente estava falando, né? Que o pensamento geram correntes mentais e essas correntes mentais, elas conseguem formar realmente aquilo que a gente está pensando de acordo com a nossa nitidez mental, com a nossa fé
diversos fatores, né? Forma pensamento, todo mundo aí já ouviu falar isso, né? Forma pensamento. É isso aí. E tem indivíduos que têm uma força tão grande mental que faz uma forma pensamento que ela resiste, às vezes, encarnações. Tem trabalhos, às vezes, de magias, que seguem o indivíduo, às vezes, em mais de uma encarnação, dependendo do karma dele. A forma continua junto, dependendo. É lógico que nós não estamos aqui falando, na justiça divina não existe vítimas, né? Não existe vítimas. São pessoas ligadas a isso. Isso a gente vê muito isso. Eu tenho uma reunião no Hospital Espírita André Luiz, às quinta-feiras pela manhã, para alguns pacientes especiais, que a gente vê isso muito lá. Às vezes, rapaz bem afeiçoado, moças bem afeiçoadas, chega na reunião, é uma reunião específica, com alguns médicos específicos, né, que dão um passe em equipe diferente, enquanto outros médicos vão anotando o que estão vendo na aura da pessoa e a história da pessoa. São médicos muito desenvolvidos nessa área. E, às vezes, aquela pessoa chega, senta para receber um passe, está ali um indivíduo, um obsessor ferrenho, que à noite sai do corpo para comandar suas hostes contra determinadas populações. Então, no Oriente Médio, então, uma coisa terrível. Sai do corpo para fazer isso. Estão no corpo, às vezes, para ser preso, no sentido, para poder ajudar outras pessoas, para não continuar fazendo aquele mal que eles fazem de dia, de noite. Tem muito no André Luiz, muito. O hospital lá é uma escola que não tem igual, uma escola espiritual que não tem igual, porque é o lugar onde vão os maiores obsediados, né? E as falanges vão atrás. E lá é um verdadeiro, uma maioria da vida que eu já vi até hoje, no nível espiritual, é o Hospital Espírita André Luiz. Por isso que lá é uma casa abençoada. Vamos, Lu. A matéria mental é o instrumento nas formações da matéria física, igual a Lu falou. Primeiro, na matéria mental, gerando as formações dos turbilhões de força em que a alma cria seus próprios estados de mentação indutiva, ou seja, pensa, vive e projeta nas pessoas, atraindo para si os agentes da sombra e da luz, da vitória ou da derrota, infortúnio ou felicidade. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. É isso tudo que nós estamos falando aqui. Ó. Tudo nós estamos falando. A energia do amor, ela tem a mesma energia do ódio. A energia do amor não difere na energia do ódio. Ela tem o mesmo sentido, mas direção diferente. Vamos dizer, nós pensamos e existimos sobre dois pilares. O pilar do ódio, o outro pilar do amor. A energia é a mesma. Vamos supor, um simples olhar de desdém, uma maledicência, um sorriso de desconsideração, está movimentando a energia do ódio, que é de menor frequência. Na nossa vida, do dia a dia, um sorriso, uma atenção, uma boa vontade com alguém, abaixar no chão e pegar uma casca de banana e jogar no lixo para que alguém não escorregue e se machuque, estou acionando uma energia de alta vibração do amor, até o amor altruísta, numa dimensão muito maior, o amor do desinteresse pessoal total. Nós caminhamos nisso aí. Ó. É isso que o André Luiz está falando aqui. Se eu levo a minha energia mental para o lado negativo, a ondas longas, eu estou me aproximando mais até das energias da Terra. Estou criando um inferno pessoal. Se eu vibro na faixa do amor, da boa vontade, da fraternidade, eu estou automaticamente incluso dentro do espírito de paz e de felicidade. Mais ou menos para entender, é igualzinho o espectro luminoso. Ele é um só.
Luz de menor frequência, infravermelho. De maior frequência, ultravioleta. O que vai diferenciar uma cor da outra é a frequência. Assim também são as atitudes no amor e no ódio, na nossa vivência do dia a dia. Está claro o que André Luiz fala aqui? Sim. Deu para entender? Vamos, Lu? Vamos, deixa eu falar um pouquinho. Pode. A matéria mental, ela forma tudo, né? Ela forma a matéria física. E é interessante a gente saber isso, porque isso para a gente ter até consciência da nossa proteção numa reunião mediúnica, né? Como que acontece essa proteção numa reunião mediúnica? À medida que a gente, ao invés de falar a palavra frequência, eu vou falar vibração, que eu acho que vai ficar mais didático. Então, assim, à medida que a gente, vamos supor que a gente está fazendo uma oração, e essa oração está assim, movida de muito sentimento, e nesse momento dessa oração, o que a gente faz? A gente emite correntes mentais, né? As correntes mentais elas são emitidas através de ondas, que é isso aí que meu pai falou, né? Então, a gente emite essas correntes mentais através de ondas com alta vibração. Se elas têm alta vibração, elas também têm alta frequência. Então, elas conseguem atingir, ser mais amplas, atingirem a maiores distâncias, né? Podemos dizer assim. E se a gente, por exemplo, está numa situação assim de raiva, de ira, numa briga, a gente também está emitindo corrente mental. Só que a gente está emitindo corrente mental de baixa vibração e baixa frequência. Então, a corrente mental relacionada, o que ele está dizendo é assim, ó, é uma onda com baixa vibração e baixa frequência ou uma onda com alta vibração e alta frequência. E o André Luiz falando isso, o que ele está dizendo? Que a gente atrai ondas com frequência e vibrações similares às nossas. Então, isso é que é essa mentação indutiva do André Luiz. A gente vai atrair aquilo que a gente está emanando. Então, se a gente está emanando a alta vibração, nós vamos atrair a alta vibração por sintonia. Por sintonia. Se a gente já está atraindo baixa vibração, a gente vai atrair baixa vibração. Só que o que acontece? Acontece que a onda do amor e do ódio, ela é a mesma. Só que ela tem o mesmo... Aqui, ó. Ela tem o mesmo sentido. Eu desenhei aqui para vocês verem, ó. Ela tem o mesmo sentido, só que direções opostas. Tá vendo? Numa reunião mediúnica, quando a gente está vibrando aqui no amor, mesmo que uma entidade possui uma envergadura mental excelente, um conhecimento de energia, um conhecimento de magnetismo muito superior ao nosso, ele não consegue penetrar até um certo ponto. Por quê? Porque ele não consegue se afinar, é uma energia desconhecida para ele. Ele não consegue penetrar nessa energia. Então, por isso que a gente fala que a afetividade, o sentimento assim, de servir, de querer servir, a boa vontade de estar lá, mais a afetividade entre os membros da reunião mediúnica é a maior proteção que ela tem. Porque a gente não vai atrair aquilo que a gente não está emanando. E mesmo que isso não seja constante na nossa vida, que nós somos seres oscilatórios, a gente está sempre oscilando, igual uma sanfona, tem hora que a nossa onda está com comprimento assim, tem hora que a nossa onda está com comprimento assim. A gente está sempre oscilando, mesmo assim, naquele momento, a gente está vibrando no amor. Então, vibrando no amor, essas entidades não conseguem nos atingir, mesmo que elas tenham mais conhecimento de energia do que nós. Vamos passar, então? Vamos, pode passar. Agora, aqui é muito importante, ó, isso é Kardec que fala. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, e não vamos esquecer que nós somos espírito também, não é? Não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade para os espíritos, é o que é as mãos para os homens. O que a mão para os homens. Então, na realidade, e o que Kardec falou que há 200 anos, hoje a mecânica quântica está falando da mesma coisa. A mecânica quântica fala o seguinte, no final tudo é consciência. Tudo é consciência. Tudo que existe é fruto da consciência.
Hoje os físicos quânticos estão chegando a essa conclusão. Tudo é consciência. E estão provando isso em laboratório. Né? Em laboratório. Por exemplo, aquela experiência da dupla fenda, né? É uma experiência, eu vou falar muito rapidamente, é uma experiência em que eles observam a trajetória de um elétron. Quando o elétron vê que está sendo observado, porque a onda, a luz, ela tem um aspecto dual, ora onda, ora partícula. Não é? Isso aí é coisa da ciência. Mas os cientistas observaram que quando eles fazem uma experiência da dupla fenda e que o elétron ele sabe que está sendo observado, em vez de ele ser onda, ele é partícula. Ele só é onda quando não está sendo observado. Mostrando que há alguma consciência ali naquela partícula. Alguma consciência ali naquela partícula. Então, olha só, no mundo espiritual, ele fala que os espíritos, nós somos espíritos também, nós quando estamos pensando com o elemento da quinta dimensão, do corpo mental. O que expressa o pensamento é o corpo mental, não é o cérebro. O corpo mental expressa o pensamento que vem do espírito, que vai baixando uma oitava a mais no corpo astral, até os neurônios que expressam o pensamento do espírito. É lógico que à medida que ele vai abaixando as oitavas, ele vai se contaminando. Por isso que o budista fala que o pensamento mata a existência, porque enche a nossa mente de coisas que nós já vivemos em outras encarnações. Não é? É por isso que as meditações é para você limpar o pensamento de muitas coisas. Bom, então, tudo na realidade é fruto do pensamento atuando na energia cósmica. E se a gente tem consciência disso, a gente faz o pensamento coerente. Se não temos consciência disso, fazemos o pensamento incoerente, igualzinho à luz. Vamos ao próximo, Luz. Você quer complementar? Não. Pelo pensamento, eles imprimem àquele fluido tal ou qual direção. Os aglomeram, respondendo à pergunta da moça aí, ó, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam aparência, uma forma ou coloração determinada, mudando-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis, e é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, olha só, interessante. Quanto maior conhecimento um espírito tem, mais ele sabe atuar nas estruturas da matéria e da energia também. É por isso que o Cristo fazia o que nós falamos de milagres. Ele conhecia tudo profundamente. Então ele mudava os átomos, mudava a estrutura da matéria e fazia um cego enxergar. Porque ele estava acima dessas coisas todas, ele conhecia isso profundamente. Profundamente. Muitas coisas que a gente faz, a fé, às vezes, aquela fé de Paulo, não é? Aliás, a fé na nossa intenção, no nosso pensamento, é a fé de Paulo junto à fé de Kardec. Uma que crê sem ver é de Paulo, que sente, e a de Kardec, a que sente vendo, a que crê vendo. As duas, né? Quando o indivíduo tem fé, ele mobiliza energias dele, do espírito, que o espírito conhece. O espírito conhece. O encarnado, quando eu falo espírito, é a essência, porque ela é divina, ela conhece. Mas nós precisamos de passar isso para nível cognitivo, para estar conhecendo em nível cognitivo, a gente consiga, vamos dizer assim, juntar a fé, que eu não preciso de ver, com aquela fé que eu vejo. Então, o que acontece? O espírito, conhecendo e sabendo, ele realiza muito. E quanto mais ele conhece, mais ele vai, vamos dizer, arregimentando e sedimentando aquilo que ele não conhece. Porque cada coisa que você conhece,
lhe abre perspectiva de você buscar uma na frente que você não conhece. Por exemplo, a tabela periódica, que é aquele russo que nós temos hoje, a tabela periódica, a tabela dos elementos químicos. Foi um russo que descobriu isso. Depois outros vieram descobrindo outros elementos. Então, o que é que acontece? Pelas características de um elemento, eles sabiam que deveria existir outro na frente para completar aquela característica com com o mesmo princípio. E procurava descobrir, havia o outro. Havia, às vezes, uma pessoa descobria, um cientista descobria, descobriu o hidrogênio, o hélio, o lítio, aí um descobriu lá na frente o rádio. Quem descobriu o rádio foi o William Crookes, né? Aquele espírita. Então, aquele cientista inglês espírita, parece que é ele mesmo que descobriu o rádio. Então, o que acontece? Pela matemática e pela dedução, eu sabia, tem um elemento abaixo do rádio. Tem que ter. Tem que ter. Iam precisar, encontravam o elemento abaixo do rádio. Através da dedução lógica, pelo conhecimento. Tudo certo? Certo. Vamos? Vamos? Está acabando. Vamos, filha. Como herdeiras do Criador, todos nós somos. As inteligências humanas utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em planos menores. André Luiz. Olha só. O fluido cósmico não é uma coisa assim criada por religiosos, não. O Einstein falava no campo fundamental, né, no grande campo. O Einstein disse que tudo vinha desse grande campo. O Petrobaldi fala da substância. O Kardec fala do fluido cósmico. Os egípcios antigos falavam na água fundamental. Água fundamental. Tudo, fala-se hoje nas substâncias escuras, a física moderna hoje fala nessas coisas. Mas o que acontece é o seguinte, é que isso aqui, André Luiz falou em 70 anos atrás. Hoje nós estamos conseguindo, pela a tecnologia, né, pelo avanço da tecnologia, comprovar essas coisas. Por exemplo, os biofótons, se falasse em biofótons há 20 anos atrás, 15 anos atrás, fala, esse camarada está ficando doido. Biofótons, células de luz. Só mesmo os futuristas, né? O André Luiz falou no Evolução em Dois Mundos que tudo nosso é viabilizado por fermentos químicos. Tudo, o amor, o ódio, a mediunidade. Hoje a medicina, a ciência moderna deu o nome de neurotransmissores, o que André Luiz deu o nome de fermento químico há 70 anos atrás. Até a mediunidade, ele fala lá. Vamos, Lu. Quer completar, filha? Não. Ó, agora aqui pra gente... Quer completar? Pode seguir, pode dar sequência. Pode dar sequência? Então, aqui, a gente, para encerrar a primeira etapa, na intenção de fazer o bem, aqui vem um elemento importantíssimo que nós temos que... Isso aqui vai entrar numa forma que nós vamos falar aqui depois, na outra... Não? Na intenção de fazer o bem, no desejo de fazer o bem, na vontade de fazer o bem. Olha o elemento vontade aqui. Ó. A mente seleciona as partículas subatômicas, aquilo que eles chamam de quarks, né, os elétrons, essas coisas assim, correspondentes, como o ímã faz, alinhando as partículas, alinhando-as sob o fluxo do sentimento de servir. É muito importante isso aqui. Porque o sentimento de servir está dentro daquela linha que a Lu falou, de um lado o ódio, o outro o amor, de alta frequência. Tornando as
mensageira do magnetismo curador, que aliviará os sofrimentos da entidade socorrida. Muitas vezes a entidade pode estar vibrando em ódio, mas se você interpõe a energia de alta frequência do seu desejo sincero de ela melhorar, você interfere na energia de ódio dela, ajudando a se aliviar do sofrimento. Muitas vezes aquela energia de ódio tem uma causa e nós não temos como entrar nisso aí, nem interessa entrar nisso aí. Bom, gente, nós passamos 15 minutos e vamos agora, se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos passar agora rapidamente para mostrar o que nós vamos fazer semana que vem. Alguém quer completar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer discordar de alguma coisa? É interessante, sabe? Tudo que eu estou falando, vocês pesquisarem, vocês lerem, né? Vocês meditarem sobre isso. Não é aceitando assim, não. É buscando recursos aonde tem. Nós estamos passando para frente aquilo que nós aprendemos. Nada disso aqui é nosso. Aliás, nada é de ninguém, tudo é de Deus. A minha esposa gostaria de falar alguma coisa aqui. Certo. Na verdade, Dr. Jaider, e a sua linda filha também. Obrigado. Eu gostaria de dizer uma coisa que, pelo estado de êxtase em que eu me encontro, talvez fique até um pouco difícil, mas eu vou tentar. O Senhor nos trouxe tanto conhecimento no dia de hoje, explicação de uma forma tão fácil de a gente entender coisas que nós já estudamos, e o Senhor também nos aguçou o desejo de estudar mais. E por isso eu quero agradecer muito, muito e muito. Uhum. E, graças a Deus, pensando, né, em todo esse conhecimento que o Senhor nos trouxe, me veio a ideia de Deus, né? No pouco que nós tivemos hoje, eu fico imaginando o pouco e quão é difícil para que a gente possa trazer isso para o nosso entendimento, né? Eu, tão pequeno ainda que eu me sinto, eu fico imaginando a sabedoria de Deus. É isso que o Senhor me fez pensar em todo esse tempo que o Senhor e a Lu também falavam. E eu tenho muito, né, acho que todos nós temos muito que agradecer, não só pela oportunidade que o Senhor está nos dando de facilitar o nosso conhecimento, e é por isso que nós temos que agradecer tantos anos de estudos que o Senhor já teve para poder passar para a gente com tanta simplicidade para que a gente possa entender. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer pelos espíritos que acompanham o Senhor e que nós, particularmente, não merecemos a companhia deles. O Senhor pode discordar de mim, e eu sei que vai discordar, mas eu sinto a presença de muitos deles em que eu nunca pensei que fosse sentir a presença deles. Não vou citar nomes, o Senhor bem sabe quem são, né? Mas é uma oportunidade única que o Senhor e sua filha estão nos dando. É só dessa forma que nós conseguimos estar junto deles. Estar sentindo a espiritualidade maior nos apoiando, nos impulsionando, dizendo mais uma vez nas nossas vidas: amai-vos e instruí-vos. Sem isso, vocês não conseguirão nada.
É necessário amar e instruir para que nós possamos, assim, entender o que Jesus deseja de nós aqui. Principalmente nesses momentos mais difíceis em que nós estamos. Muitos de nós estamos confortáveis nos nossos lares. Mas eu me lembro de Bezerra de Menezes, que disse que ele jamais poderia ir para um plano superior onde ele estivesse vendo ainda os seus irmãos, né, com fome, com frio, sede de conhecimento, sofrendo tanto. Esse sofrimento moral, né? Então, como que nós vamos nos sentir confortáveis dentro de nossos lares se não falta muito para nós vermos irmãos próximos a nós tendo que mendigar? Né? Nós precisamos, através do conhecimento, abrir expandir o nosso coração para isso, né? E como nós estamos juntos no mesmo ideal, nós temos essa capacidade de transmitir a esses nossos irmãos forças para que eles possam passar por tudo isso, que certamente vão passar. E quem sabe, no meio de nós aqui tem muitos, né, que vão passar também, nós não sabemos. Mas nós temos essa capacidade, como o Senhor nos ensinou agora, para que nós possamos nos expandir mais em luz para podermos auxiliar esses irmãos. Eu estou aqui, Dr. Scheider, muito comovida por estar entre nós, esses espíritos de escola que nos chamam. Não são mais os nossos amigos, familiares que estão no plano espiritual, que estão nos impulsionando para a frente. São espíritos de escola que estão do lado de Jesus nos dizendo: amai-vos, instruí-vos, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Nós sabemos o quanto é difícil, mas aí está a lição. Agarrem a lição que vos foi dada e sigam, porque vocês estão sendo alimentados por esses estudos, porque vocês têm a capacidade de fazer o que estamos pedindo. O nosso muito obrigada, Dr. Scheider, Luciana querida, muito obrigada. Eu, particularmente, espero ansiosamente pela próxima semana para estar com vocês e com esses amigos que cercam os senhores, não a nós. Que Jesus o abençoe sua família, a sua mente e todo o amor que o Senhor tem para dar através dos ensinamentos que o Senhor se colocou a fazer para nós, espíritos ainda necessitados de instrução. Muito obrigada, de verdade. Que Deus os abençoe. Obrigado a você, Vera, pelas palavras, viu? Que Jesus nos abençoe para que nós possamos todos juntos continuarmos. Eu vou passar agora só o que vai passar na semana que vem, tá? Para nós podermos só focalizar nisso. Vamos, filha, por favor? Prática, vamos? Vamos, filha? Aqui eu vou... Só um pouquinho, volta um pouquinho. Aqui eu vou falar sobre uma equação da energia, mas depois eu vou explicar tudo direitinho com calma. Pode passar, filha. O médio ostensivo, pode passar, vai passando só para eles verem só para eles verem. Aqui são as técnicas gerais que eu vou explicar.
uma, tá? Uma por uma, vou explicar direitinho como se faz. E aqui os tipos de espíritos que vão chegar na reunião para vocês identificarem esse tipo de espírito e já saber como vão lidar com eles. No fundo, são todos companheiros nossos, como eu falei no começo, todos irmãos nossos, que necessitam do nosso respeito e carinho. Embora se possa, às vezes chega como se fosse adversário, fazendo ameaças. Terminou, Lu? Sim. Então, eu quero agradecer a vocês a oportunidade que me deram, viu? As suas palavras, Vera. Isso é um incentivo para a gente continuar, viu? A todos vocês que nos ouviram. E vamos rogar a Jesus, a Deus, que na próxima semana estejamos juntos outra vez. Muito obrigado a todos. Obrigada, viu, gente? Obrigado, até a semana que vem. Um beijo a todos, um beijo a todos. Obrigada por estar conosco. Obrigada a você. Só um momentinho, por favor, Dr. Jaider e Luciano. Oi. Normalmente nós fazemos uma prece de encerramento, que é uma vibração. Ah, tá. Vamos aproveitar esse momento e nós vamos dar continuidade, porque tem as pessoas que vão fazer o fechamento, mas a importância da prece nesse momento é muito maior do que normalmente existe em nossas vidas, porque é o recurso que hoje nós estamos tendo para que a gente possa efetivamente auxiliar, porque não temos reuniões mediúnicas, não temos aglomerações, nada, então é essa maneira. Então, Inês agora, por favor, Inês, você assume. Jaider, Luciana, muito obrigada. Como a Vera disse, não tem nem como agradecer. Foi, assim, muito aprendizado. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente na sala. Então, em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, do nosso irmão maior Jesus, obrigada por podermos chegar ao final de mais uma reunião, ajudando e sendo ajudados. Queremos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Supremo Arquiteto do Universo. E, em palavras sentidas, agradecemos a oportunidade que nos foi dada e pedir para que nossos guias e protetores, para que nos dê mais luz e para que aos irmãozinhos que ainda caminham na escuridão, uma faísca do vosso amor, para que eles entrem na senda do progresso. Paz e luz, entendimento, e que todos nós possamos procurar sempre o aprendizado para que toda a humanidade, encarnada e desencarnada, caminhe ao Senhor Jesus e à sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigada. Até logo. Até a próxima quarta. Obrigado. Obrigado, viu?